golpe bolsonarista, o golpe fascista brasileiro, né, bolso fascista, como eu costumo dizer, na falta de melhor palavra, né, se inicia com a Aécio, com a declaração do Aécio não aceitando o resultado da eleição de 2014, que foi uma vitória que custou caro para a gente. A verdade é essa. A vitória da Dilma na reeleição foi uma vitória que custou muito caro para o país. Não havia, na verdade, não havia uma correlação de forças para aquela vitória. Ficou claro isso logo depois, né? Talvez se o processo eleitoral durasse ali mais 15 dias, ela teria perdido. Então, é algo que, mas enfim, aconteceu, e aí você tem toda uma construção. 2016, o golpe parlamentar, né? E em 2018, uma eleição fraudulenta, claramente fraudulenta, que é outra coisa que precisa ser dito com mais ênfase, né? Um processo de eleição que o juiz prende o candidato que está mais bem colocado, né? E que depois vai ser ministro, né? Não tem como. Então, assim, eu acho que a gente está num processo, nesse momento, está num momento especial, que é um momento que a gente vê uma saída, se ensaia uma saída claramente, desde a soltura do Lula, né? A soltura do Lula, né? O perdão de um judiciário que participou ativamente do golpe, é bom que se diga, não importa que com outros personagens, né? Mas às vezes até com os mesmos personagens, né? Você vê claramente como eu falei aqui de autocrítica, eu acho que o Gilmar Mendes, por exemplo, é um cara que flerta com uma autocrítica, né? Que chora e tudo. Aquilo ali é muito dramático e muito especial e diz muito, né? Desse processo, que eu acho que é um processo, sim, de uma tentativa de retomada institucional, de tentar uma concertação institucional que vai culminar na chapa Lula com Chuchu, né? Mas acho que a gente vive esse momento, um momento de uma certa efervescência, que você tem as costuras institucionais, mas você tem você continua tendo o processo do golpe. O processo do golpe ele não parou, e existem várias formas. Vocês estudam muito mais do que eu, aí eu tô só de pitaco aí, né? Por fora, mas essa coisa da guerra híbrida. Então, existem mil formas de você costurar e ir expandindo esse golpe, né? E destruindo o Estado pelas suas margens e até estacar isso, né? Por sinal, só retomando um pouquinho do início, para fechar aqui essa primeira participação, a coisa que você, Lúcio, fala bem, né, do medo de falar, o Maguete também falou da questão do medo de falar, que o Lula vai convocar, o Lula vai tensionar isso, é bem interessante essa fala do Lula, né? E, além da questão do medo de falar, tem várias outras componentes do aspecto da comunicação que vai afetar muito o campo da arte, por exemplo, né? Vai afetar o campo da arte, que está sempre muito ligado ao campo da comunicação, que às vezes é até a própria fadiga, né? Esse clima que se cria é um clima de fadiga, né? Então, as pessoas estão cansadas, né? Então, eu percebo claramente que eu organizei, junto com o Rafael Maieiro, meu companheiro Rafael Maieiro, organizei um livro, Jumento com Faixa, que é para sacanear, né? Via literatura, a coisa do bolsofascismo e tudo mais. E uma coisa que eu noto, assim, que as pessoas às vezes não se interessam pelo livro, que estão de saco cheio, né? E é muito compreensível, né, que a gente esteja de saco cheio. Eu mesmo falava quase toda semana, botava lá, né, um comentário. Agora eu já não consigo, né? Porque às vezes a gente desgasta mesmo. E aí a gente tem que procurar, até para entrar mais no tema da live, né? A gente tem que procurar justamente caminhos para driblar esse cansaço, essa fadiga, porque a luta tá só no meio, se tiver, né? Talvez ainda esteja no início. Só para enfatizar aqui uma coisa, Zé, porque você usou uma expressão que eu queria destacar ela, um comentário da Tânia Chaves. Você falou na questão da fadiga, mas se referindo a esse massacre de embate, né, que nós estamos sendo, eu não vou dizer nem alvo, né? Nós estamos expostos a isso, muitas pessoas saturadas, né? Por isso que eu falo muito da questão psicossocial, que eu acho que o Brasil está adoecido, e não deve ser, seguramente não é o único local do mundo, isso não é uma exclusividade nossa. Mas só para fazer um comentário rápido, antes de passar a bola para o Domingos,
é que a fadiga da informação ou esgotamento é uma expressão conceitual, é um conceito que ele remete a um psicólogo, é datada, um artigo dele de 1994, se não me engano, ou 95. Quem trabalha isso é o Byung-Chul Han, que não é exatamente isso que o Zé destacou, mas que acaba estando na base disso, que é como a gente vive já, sei lá, da virada do século XXI, isso foi aumentando com as big techs, cabeamento de rede, hoje em dia, rádio e tal, essa avalanche, as linguagens, né? Eu estou me referindo à imagem, escrita, fala, esse transbordamento de linguagem, e que muitas pessoas, né, até então não estavam nem um pouco habituadas, né? Eu estou falando do aparelho psíquico mesmo das pessoas, né? Porque a gente está conectado, tem um lado positivo, a gente está conectado em quase tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem uma ferramenta, que é o aparelho psicológico também, às vezes até dormindo, né? Às vezes até dormindo, a pessoa está com o celular e a gente recebendo informações, fake news e deepfake às vezes, aí você recebe um vídeo, áudio e tal. A médio prazo, longo prazo, eu acho que isso cobra seu preço. Eu tenho essa impressão. Por isso que eu queria destacar a expressão usada pelo Zé, da fadiga, né? Colocando que isso é um campo de estudo já, e que está nascendo. Vai demorar tempo ainda, porque a gente tem que se afastar um pouco, né?